Mais um episódio do Catuai Cast. Hoje estou com o Dr. Alcirley de Almeida da Procardio. Nosso tema é saúde cardiovascular. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Falar sobre um tema super importante hoje em dia, que a gente está bem em voga, falando-se muito disso, né? E o que realmente significa essa prevenção cardiovascular? Bom, prevenção cardiovascular, na prática, é detectar problemas que não se manifestaram ainda. Então, diante de uma avaliação cardiológica, nós podemos identificar os inimigos silenciosos, as doenças silenciosas e os fatores de riscos que podem comprometer a saúde cardiovascular. E por que ela é tão importante? Importante porque as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, nós precisamos reduzir essa mortalidade. E para isso nós precisamos trabalhar e incentivar para que as pessoas consigam fazer o check-up cardiológico para que a gente possa chegar antecipadamente e tratar e corrigir todos os fatores de risco que aumentam essa morbimortalidade. E quais são os fatores de riscos mais comuns do dia a dia de todos nós? Hipertensão, que é a pressão alta, colesterol alterado, que é a dislipidemia, tabagismo, o sobrepeso e a obesidade, diabetes, e isso a gente acaba descobrindo apenas numa avaliação de rotina, não é? Porque pressão alta a gente vai descobrir quando nós paramos para medir a pressão. Colesterol, glicemia, que é o responsável pela alteração do diabetes, a gente tem que fazer uma dosagem sanguínea, então nós precisamos realmente parar em algum momento para que a gente possa fazer essa avaliação, detectar esses fatores de risco e uma vez detectado nós precisamos estabelecer um plano de segmento para esse paciente, né? A avaliação ela tem que ser longitudinal, tem que ser a longo prazo, para que a gente possa realmente atingir o objetivo que é a redução dessa morbimortalidade que é tão alta no Brasil e no mundo. E com que idade que a gente devia começar a se preocupar com isso? Isso não há uma resposta exata, né? Não há um consenso. Nós recomendamos de uma maneira geral que a partir dos 40 anos de idade para o homem, 50 anos para a mulher. Porém, isso depende de vários outros fatores. Por exemplo, se o homem ou a mulher tem um histórico familiar de doença coronária precoce na família, se tem hipertensão, se tem a dislipidemia familiar, então nós precisamos trazer esse indivíduo mais precocemente para uma avaliação. Então, não é adequado a gente estipular assim apenas por idade, depende de um contexto. Então, tem algumas situações que nós devemos dosar o colesterol, por exemplo, em crianças acima de 9, 10 anos, já tem que ser dosado pelo menos uma vez. Então, o ideal é que naquela pessoa assintomática, que está bem de saúde, mas faça uma avaliação. Após uma avaliação inicial, fica mais fácil para a gente orientar a cada quanto tempo essa pessoa precisa de uma reavaliação. Então o papel da genética e o estilo de vida mudam completamente conforme a situação para o coração. Perfeito, essa questão da genética é muito importante, né? Então a gente tem que enfatizar que uma vez que tem hipertensão na família, tem história de infarto na família, nós temos que nos preocupar porque existe um componente genético e a gente não tem como medir exatamente e a partir dessa história familiar nós temos que avaliar os outros fatores de risco. E quando a gente fala nisso, nós estamos falando da estratificação de risco cardiovascular. Então a gente faz uma estratificação individual daquela pessoa, daquele paciente, baseado numa anamnese, numa avaliação clínica e alguns exames básicos, a gente vai estratificar o risco e vai aconselhar de como esse paciente deve fazer o segmento. E quais os exames básicos são fundamentais? Então, começamos com uma avaliação inicial. A avaliação cardiológica ela passa por um eletrocardiograma, que é o exame básico. Aí nós temos uma série de outros exames que aí sim vai depender do paciente que nós estamos avaliando. Mas podemos utilizar teste de esforço, que é o teste ergométrico, o ecocardiograma, ultrassom de carótida, tomografia computadorizada de coronária, score de cálcio, ou seja, tem uma gama de exames, mas que não, é importante frisar que não é para todo mundo. Isso tem que ser individualizado, né? E acompanhado de um exame laboratorial, um exame de sangue, onde nós vamos dosar glicemia, colesterol, tireoide, ácido úrico, né, função renal, função hepática. Então tem alguns exames que nós precisamos avaliar para que a gente possa concluir e orientar esse paciente. E com que frequência deveria ser feito esse check-up?
Então, feito uma avaliação inicial e a depender da idade do paciente, nós vamos estipular um acompanhamento longitudinal. Então, isso pode ser anualmente, a cada 2 anos ou até mesmo a cada 5 anos. Importante frisar aqui nas mulheres, que as mulheres elas são acometidas pelas doenças cardiovasculares mais tardiamente, em comparação com o sexo masculino. Mas aquela mulher que tem a menopausa precoce, naquela mulher que está no climatério, na alteração hormonal, a gente já tem que ficar atento e muitas vezes antecipar essa avaliação. Quais hábitos diários têm maior impacto nessa saúde cardiovascular? Isso aí é muito importante a gente enfatizar que estilo de vida saudável. E o que significa isso? Atividade física diária. Então a recomendação é 150 minutos por semana de atividade física aeróbica. Então, de modo prático, 30 minutos por dia de uma caminhada, uma academia, um esporte qualquer, mas pensando sempre em 150 minutos por semana. E alimentação saudável, aí claro, nós temos que evitar as gorduras, diminuir a ingestão de sal, de carboidratos, dar preferência para as frutas, as leguminosas, verduras. Então, esse estilo de vida saudável é o que vai impactar a longo prazo. Não podemos esquecer do tabagismo, que nós temos que cessar, controlar peso, né? Nós temos que combater o sobrepeso, a obesidade. Então nós precisamos ter todo esse cuidado, que são considerados fatores de riscos que ao longo dos anos, de um contínuo, isso vai aumentar a chance de um indivíduo ter infarto, um acidente vascular cerebral, de ter insuficiência cardíaca e morte. Hoje se fala muito do estresse diário, né, da falta de sono, isso também interfere diretamente? Muito, muito. Nós temos evidências científicas de que o meio ambiente, de que os fatores psicossociais influenciam muito, estão diretamente relacionados às doenças cardiovasculares, ou seja, nível de estresse elevado, ansiedade, depressão, tudo isso aumenta o risco de doença cardiovascular. Hoje a gente vê muito na mídia que assusta, né? Vendo muitas idades, jovens infartando, e isso assusta muito. Doutor, isso sempre foi muito comum ou hoje em dia está mais em voga? Sim, com certeza. Eu acho que hoje os meios de comunicação, a informação ela é muito rápida, né? Então, para nós médicos, nós sabemos que isso sempre foi muito comum, né? Então, quando nós, cardiologistas, avaliamos e falamos, as doenças do coração são a que mais matam. Então, cerca de 30% de todas as mortes no mundo são devidas às doenças do coração. Então, isso para nós não é novidade, mas hoje em dia fala-se mais, a gente assiste nas mídias, a gente acaba presenciando muitas vezes também perto da gente, e isso é triste quando a gente recebe essa notícia, né? Mas isso nós temos que entender que isso é um alerta, né? Porque isso já acontecia. E hoje em dia, apesar de todo o arsenal terapêutico que nós temos, de todos os exames diagnósticos, nós observamos que não há uma redução significativa da mortalidade por essas doenças, né? Por quê? O que está faltando? Conscientização da população. Então, esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui é extremamente importante, de levar a informação para a população, alertando a população, conscientizando que tem que ter estilo de vida saudável, que quando é detectado um colesterol alto, nós temos que tratar adequadamente, combater o sobrepeso, cessar o tabagismo, isso é extremamente importante. Iniciar a atividade física, hoje em dia, a gente observa que aumentou muito o número de pessoas praticando esporte, corrida de rua. Isso a gente recomenda, com certeza, é extremamente saudável, porém, precisa daquela avaliação prévia para não expor o indivíduo com uma doença silenciosa, uma doença subjacente, não reconhecida, cardíaca, e quando é exposta a um nível de exercício mais intenso, isso funciona como um gatilho para a morte súbita cardíaca, né? Então, vira e mexe, a gente ouve nas mídias, né? Numa corrida de rua, na própria academia, então nós temos que ter todo o cuidado e orientar a população, que busque o atendimento, que faça uma avaliação inicial para minimizar os riscos. A prevenção cardiovascular tem mudado nos últimos anos? Sim, nós temos observado isso na nossa prática diária, que cada vez mais jovens estão procurando sim o atendimento. Porém, o estilo de vida hoje eu diria que não é tão saudável, né? Porque a gente vê muitos jovens fumando,
E quando a gente fala de prevenção cardiovascular, e a gente fala de exercício físico e fala de academia, mas a gente observa que promoção de saúde não basta estar na academia. Tem que ter cuidado com o que se faz, com o que se usa. Hoje as pessoas se preocupam muito com a estética, né, com o corpo bonito, e isso muitas vezes acaba induzindo, levando essas pessoas para buscar um resultado imediato e usando fármacos, drogas que dão resultado rapidamente, mas que fala contra a saúde cardiovascular. Então isso é preocupante, porque ao mesmo tempo que a gente incentiva, que nós pedimos para aumentar a taxa, o nível de exercício físico, muitas vezes as pessoas confundem o exercício físico saudável com utilização de fórmulas mágicas para perda de peso, para ganho de massa muscular, e isso acaba atrapalhando e trazendo essas notícias ruins que a gente vê quase que diariamente no Brasil e no mundo. Os excessos, né? Os excessos. Mas com a estética, esquecer que a gente precisa de saúde. Exatamente. E a saúde cardiovascular nada tem a ver com estética, né? Então, um exemplo que a gente tem citado, que a gente tem observado, é a questão dos fármacos para perda de peso, né? Uma coisa que a gente tem que estar atento é obesidade é uma doença crônica, Obesidade, quando a gente trata a obesidade, é totalmente diferente de emagrecimento. Então, quando a gente vai tratar a obesidade, isso com drogas, comprovadamente tem efeito na perda de peso, na redução, que tem os benefícios extra-peso também, a gente não pode confundir isso com emagrecimento, porque o emagrecimento qualquer pessoa pode desejar emagrecer, perder 1, 2, 3 quilos, independente de ter doença ou não. Mas quando nós falamos em tratar a obesidade, nós estamos tratando uma doença. E uma doença que carrega o risco de hipertensão, de colesterol, de diabetes, de infarto, insuficiência cardíaca e morte. Então, hoje em dia a gente observa essa confusão, né, por parte da população, dos leigos, que é totalmente compreensível, mas também a gente vê o lado médico que às vezes fica expondo muitas pessoas portadoras de obesidade que precisam de um tratamento sério, de um tratamento ético, expondo a fórmulas mágicas, a manipulações, a promessas e que não é nada saudável, né? E aí eu aproveito para dizer que quando a gente trata a obesidade, nós não vamos tratar por 1, 2, 3, 4 meses. O tratamento é contínuo, como qualquer doença crônica. Então, promoção de saúde, prevenção cardiovascular, não se resume à dieta da moda, à medicação da moda, né? É uma atividade, um trabalho que nós temos que fazer a longo prazo. E eu estou falando de obesidade porque talvez esse número seja importante, porque 30% da população brasileira tem obesidade. Se nós considerarmos sobrepeso e mais obesidade, chega a 70% da população. Então, isso é extremamente preocupante e quando nós falamos de prevenção cardiovascular, nós precisamos combater isso daí. Como? Exercício, dieta saudável e algumas pessoas merecem medicação para isso. Fica super alerta então, né, doutor? Com certeza, eu acho que aquele ditado, né, melhor prevenir do que remediar, eu acho que ele é válido, a gente tem que atuar na base, né? Então, atuar na base é prevenir tudo isso, os fatores de risco para diminuir as doenças que são as principais responsáveis pela mortalidade no Brasil. E como é que é trabalhar na Procardio aqui no Catuaí? Isso é ótimo, né? Isso nós estamos há 1 ano aqui, completamos 1 ano em novembro, e eu diria para você, com relação à saúde mental, isso fez uma diferença para nós profissionais. Por quê? Porque o ambiente é agradável, o ambiente é confortável, né? Comodidade, o fato de ter um estacionamento coberto, onde eu posso chegar, parar o carro, descer com calma, num ambiente seguro, me dirigir até a clínica. Então, num ambiente totalmente moderno, aconchegante e onde nós fugimos um pouco daquela rotina do médico de clínica e consultório, que é aquele corre-corre, muito cheio, quase sempre. E aqui a gente consegue fazer uma agenda mais
mais leve, onde a gente pode, não é raro, atender um paciente e aí dá uma volta, vai tomar um café, vai na praia de alimentação, dá uma volta nas lojas. Eu acho que isso daí, para mim, pessoalmente, foi muito bom. Eu tenho aproveitado a oportunidade de usufruir e todos os meus colegas, sócios lá da Clínica Procardio, eles também comentam, todos gostam de vir para cá. Então é uma proposta diferente que nós apostamos, né, e estamos satisfeitos com esse trabalho que está sendo realizado, com esse centro médico que existe aqui no Catuaí Shopping. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer e aprendi muito com essa entrevista. Eu que agradeço. Obrigada.